Hey, boa noite! Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Ao vivo por aqui. A gente vai falar sobre ressignificar dores do coração, feridas do coração. Vou dando um tempinho aqui para o pessoal entrar. Como é que vocês estão? Muito boa noite. Muito boa noite. A gente ouve bastante falar hoje em dia sobre ressignificação, não é verdade? O que será que é essa ressignificação? Eu quero te ajudar a ressignificar a história que você tem sobre ressignificar dentro de você. Eu tenho algo para partilhar muito bacana com vocês. Eu vou trazer uma história aqui e depois eu vou desmembrar essa história com vocês, tá bom? E enquanto isso a gente vai dando um tempinho aqui para o pessoal chegar e chegando por aqui. Se você estiver vendo esse vídeo aqui, essa live aqui depois, porque ela vai ficar salva, você só arrasta um pouquinho para frente. Boa noite a todos vocês. Muito boa noite. Que legal. Alguém gostaria de se arriscar aqui numa ideia sobre o que é ressignificar? Hoje eu fiz essa pergunta em um dos meus grupos e é bastante interessante a resposta das pessoas. Muito legal. Todos nós precisamos ressignificar muitas coisas em nossas vidas, não é verdade? Só mais alguns segundinhos. Boa noite, boa noite. Boa noite para cada um de vocês. Muito bom, gente. Eu vou aqui chamar uma pessoa que muito corajosamente topou vir aqui fazer um bate-papo comigo para eu trazer essa temática, né, sobre ressignificar, dar novos significados, dar novos sentidos, né? E eu vou chamar ela aqui para entrar comigo e eu vou começar. Ela vai partilhar algumas coisinhas, né, aqui com a gente e depois eu vou seguir com vocês desmembrando essa temática sobre ressignificação, né? Ter esse novo olhar. Será que é só o olhar para algo? Ter essa nova perspectiva, talvez ter essa nova sensação dentro de mim. Então, só aguardando aqui ela entrar comigo. Você pode pedir para entrar aqui. Muito bom e muito boa noite a todos vocês. Enquanto isso, vai me contando aí o que você acha sobre ressignificar. Raquel, vou pedir para você enviar outra solicitação que uma pessoa enviou também. E aí vai entrar os dois, se eu liberar. Então eu vou cancelar aqui e aí você pede de novo. É uma ferramenta nova aqui para eu interagir. Muito bom. Lembranças do passado que voltam o tempo inteiro na minha mente. Eu gostaria tanto de ressignificar tudo isso. Calma aí que a gente está com um errinho técnico aqui. Minha convidada não consegue entrar porque muita gente pediu a solicitação para entrar. Se eu aceitar um, vem todo mundo. Vou pedir aqui uma ajudinha para Manu da minha equipe. Manu, como que eu faço aqui? Muita gente pediu para entrar ao vivo aqui comigo e aí ficou tudo numa solicitação só. Cadê a Raquel? Não, mas cadê as solicitações? Aqui, vocês aceitam só quem pediu, só uma. Eu acho que eu enviei para ela. Vocês também têm essas dificuldades com um aparato tecnológico, gente? Conseguiu! Enquanto eu manjo da ferramenta, né? Você viu só. Tudo bem, Raquel? Tudo ótimo, e você?
Tudo bem por aqui? Bom te ver de Que novo. prazer estar aqui. Bacana. Só contextualizando, gente, a Raquel, ela participou de um curso ano passado comigo chamado Vibrando com o Coração e eu convidei ela se ela podia partilhar aqui com a gente um pouquinho de como foram as experiências dela lá dentro. Ela caiu de paraquedas nesse curso, né? E eu sei que ela descobriu muitas coisas lá, muitas emoções profundas foram tocadas. Eu até lembro, né? Porque a gente tem muitas atividades da sua parede assim cheia de anotações. Tinha uma anotação numa parede inteira, né? Que você foi colando lá. E eu queria saber aqui como foi para você participar, né? Do Vibrando com o Coração. O que você conseguiu ressignificar lá? Como foi essa ressignificação para você? O que que você descobriu que você nem sabia que existia aí dentro? Se você puder contar aqui. Ótimo, vamos lá. Bom, foi um prazer imenso, né? Eu não esperava. Olha, se eu puder. Eu estava até voltando nesses sentimentos desde o dia que a gente conversou, né? Eu peguei até as minhas anotações para dar uma olhada, porque depois de um tempo você acaba lembrando só do que mexeu mais com você, né? Mas eu vi que, nossa, foram tantas coisas, né? E eu lembro que foram fragmentos de coisas que eu nunca imaginei que vieram à minha mente, sabe? Desde a primeira atividade, né? Desde o primeiro exercício que a gente fez. Então, eu não acreditava. Então, para quem está aqui e não acredita, bem-vindo a esse mundo, porque não é que eu não acreditava no processo, mas eu não acreditava que fosse mexer tão profundamente comigo. Eu achei que fosse, tá bom, eu já conheço a minha dor, né? E tá tudo bem, a vida segue, continua e tá tudo certo. Tanto que eu demorei para imprimir o material. Eu falo que tudo foi antes. Eu demorei para imprimir o material, eu demorei para aceitar que eu iria participar do curso, né? Então teve algo de aceitação também, de mexer com as minhas dores, de olhar para dentro de mim, porque eu acho que a gente está tão focado no dia a dia que a gente acaba esquecendo de olhar para nós mesmos, né? Olhar para dentro. E isso foi muito legal. E aí, quando a gente acessou ali no primeiro exercício, eu lembro que fez algo de hipnose, né? E veio meu pai com tudo na minha mente. Eu perdi meu pai, tinha 5. Nossa, vou tentar não chorar nessa live. Porque eu chorei. Quando eu lembro, ainda é muito assim. Toda vez que eu acesso, os sentimentos que eu tive no curso são muito fortes para mim, né? E eu acessei a dor da perda do meu pai de uma forma que eu nunca tinha acessado. Porque eu não tive o luto, né? E foi bem complicado o primeiro momento, porque durante o curso a gente trabalhou isso, né? Mas eu achei que eu ia desistir ali, porque eu senti uma dor muito forte, muito forte. Uma amiga também participou do workshop. Ela falou para mim: Nossa, você tava aos prantos. Eu abri o olho, você tava aos prantos. Eu falei: Eu achei que eu ia morrer, porque o sentimento que eu tinha era de tanta dor, 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 dor. Eu nunca tinha acessado tanta dor assim. E foi tão assim, foi um alívio tão grande, porque eu olhei para isso pela primeira vez na vida. E tudo bem, meu pai faleceu e eu precisava sentir aquele luto que estava guardado ali dentro de mim, que eu nunca tinha sentido. Você Eu tinha nunca quantos tinha anos quando ele faleceu? 5. 5 aninhos. E foi muito forte, porque o dia que ele morreu, eu lembro de todos os detalhes. Eu lembro do cheiro, eu lembro do velório dele, eu lembro do local, o cheiro da terra quando ele, porque meu pai teve um infarto, né? E eu assisti, então o cheiro da terra quando ele caiu no chão, que a gente jogou ele a gente parou o carro e a gente morava numa estrada de terra. Então eu lembro de todos os detalhes, mas eu não tinha vivido a dor do luto, porque eu lembro que acabou o velório,
a minha mãe falou pra mim assim, agora a gente não pode chorar mais. Sua mãe falou isso. E aí, e eu vinha assim numa vida que eu me encontrava com essa dor, toda vez que eu me encontrava com isso, eu tinha que parar, eu tinha que ser forte, eu tinha que mudar aquilo e eu não podia sentir essa dor, né? E isso interferiu em tudo. Eu não tive uma figura paterna, então meu relacionamento com o masculino, né, era complicado. A minha mãe, ela teve que sair de casa para trabalhar, então eu tinha que cuidar do meu irmão, eu tive que crescer aos 5 anos. Então, aos 5 anos, a vida falou assim, querida, acabou sua infância, bora lá, que agora você é adulta, né? E eu me senti criança em vários momentos do workshop. Isso foi muito gostoso. De relembrar a sensação de ser criança. Porque era uma sensação que me trazia dor também. Porque foi na infância, né? E depois que a gente olhou para isso, eu consegui sentir aquela emoção de ser criança de novo. Sabe? Aquela alegria, sem me sentir culpada. Porque em muitos momentos da vida adulta, quando eu me sentia feliz, eu falava, opa, algo de ruim vai acontecer. Né? Então eu não podia estar feliz, eu não me dava esse direito. Então foi muito bom, porque hoje eu posso me sentir feliz sem me sentir culpada. E essa é uma parte, assim, extremamente linda da vida, né? Você conseguir acessar outros sentimentos dentro de você. Quando você fala assim, né? Poxa, você tinha 5 anos quando você perdeu seu pai. Você vivenciou, você visualizou, você viu, você tinha todas as lembranças, até o cheiro, era muito vívido. Mas a emoção, ela ficou reprimida, ela foi cortada, né? Porque uma criança, ela sofre muita influência dos pais, ela segue muito o que é dito. E naquele momento a sua mãe disse, a gente não chora mais. E você, enquanto criança, tomou aquilo. A mãe foi trabalhar. Opa, para seguir na vida eu preciso crescer. Então, também é um luto com a infância. E quando você fala, porque é uma perda da infância, de Sim. certa forma. E quando você fala assim, em outros momentos, quando eu me sentia feliz, vinha aquela sensação, opa, algo ruim vai acontecer, e você bloqueava. E lá no workshop, eu voltei a ser criança, ter aquelas sensações, é justamente isso. É um resgate, é isso também que ficou interrompido, né, com o luto. A atmosfera ela se propagou muito em muitos aspectos da vida, né? Que bacana isso, que legal esse relato seu. Uma pergunta, você tinha noção que tinha tanta coisa, tanta dor assim lá dentro? Não. Não Não. tinha. Eu sabia que eu tinha algum problema, assim, para resolver dentro de mim, na questão de relacionamentos. Porque eu nunca tive um relacionamento em que eu consegui ter um relacionamento saudável, assim, sabe? Eu tinha medo. Então, eu vivia um relacionamento com medo. Medo da perca, medo da pessoa quando eu fui casada com o pai do meu filho, eu tinha muito medo dele morrer. Então, ele falava assim, viu? Para um pouco, porque ou você chora falando que tá com medo de eu morrer, ou você chora com medo de eu ir embora e te deixar. Qual medo você tem, né? E por muitas vezes a gente assim, tinha alguma discussão, uma coisa eu falava para ele, olha, eu acho melhor a gente parar por aqui, antes que eu sofra. A minha frase sempre foi essa. Eu acho melhor parar por aqui antes que eu sofra. Por quê? Porque eu já tinha sentido muita dor. Não queria sentir dor novamente, né? Eu não me permitia mais. Né? Então, foi muito complicado para mim tudo isso. Me relacionar até em amizades. E eu lembro que eu e minha melhor amiga, perto do workshop, a gente teve uma DR ali de quebrar vínculos mesmo, e eu sofri demais, eu chorava de soluçar. E ela falava para mim, eu não tô entendendo, a gente só não vai
ter contato por um tempo, eu não tô entendendo o seu sofrimento, né? Ela falou, eu tô aqui ainda, eu tô viva, não morri, mas pra mim era muito difícil lidar com as separações da vida, assim, sabe? Eu tinha um medo, assim, muito grande de perder as pessoas que estavam à minha volta. E foi muito legal acessar isso, por quê? Porque fora o meu pai, eu perdi 2 filhos. E era algo que era... A dor do meu pai era complicada, mas a dor dos meus filhos, eu chorei essa dor. E eu não aceitava isso. Porque quando o meu filho nasceu, eu tenho um filho de 10 anos, né? E aí, quando ele nasceu, eu já queria mais filhos. Eu já queria aumentar a família. E eu fiquei tentando, eu não conseguia engravidar. E então, quando eu consegui engravidar dos gêmeos, eu fiquei super feliz. Só que eu não... entre eu descobrir a gravidez e perder eles, durou cerca de 20, 30 dias. Nossa. E aí, eu tinha contado, tipo, descobri, eu saí contando pro mundo, né? Porque eu queria muito essas crianças. Eu tava muito feliz. Eu acho que eu era a pessoa mais feliz da face da Terra, se existe isso. E aí, foi muito triste. E o processo da perda deles foi muito triste também. Porque eu procurei vários médicos, os médicos só olhavam para minha cara no pronto atendimento e falavam assim, não tem o que fazer, você está perdendo, vai para sua casa, depois a gente vai fazer a coletagem disso, né? E eu não aceitava, né? Então, quando eu acessei isso no workshop, eu achei que eu não ia aguentar. Não, para aqui, tá ótimo. Eu já sofri demais, por que eu tenho que acessar isso agora? Porque quando eles morreram, que eu fiquei internada e tudo mais, quando eu voltei para casa foi muito difícil. Eu não queria voltar para casa. Porque eu tinha que encarar meu filho, que estava em casa, que beijava a barriga dos irmãos, que... Então, eu vou querer chorar aqui hoje. Eu acho que essa é a parte mais linda do processo. Porque hoje não é mais um choro de tristeza. Porque o processo que eu vivi no workshop foi muito lindo. Porque eu acessei eles e eu vi eles criança. E eles... Eu vi eles nenéns, né? Em 2 cestinhos à minha frente. Na hora que a gente entrou no processo de imersão. Eu não sei se eu posso contar como foi pra mim. Pode, Posso? pode. Pode? E aí, eles pularam assim de estágio. Eu vi eles criança, vi a fisionomia, os rostinhos e toquei eles e foi tudo muito real pra mim, porque eu precisava desse toque. E Toma aí, seu tempo, né? Porque se lembrar disso, essa memória emocional ela volta, uhum, né? Esse relacionamento, tanto com seu pai quanto com seus filhos, ele continua vivo aí dentro de você. eu fiz até um desenho no workshop e ele fica colado agora do lado da minha cama, que são eles, né? E no começo a gente fez corações. E eu fiz 2 corações. Eu não entendi o porquê eu tinha feito 2. E você falou, não, mas era para ter feito um só. Eu falei, mas eu não sei, eu fiz 2, né? E aí, depois eu vi que eram os corações deles. Os corações deles são colados lá da minha cama hoje. Porque eles fazem parte de mim, fazem parte da minha história. Quando perguntam quantos filhos você tem, eu tenho 3. 2 não estão comigo, né? Mas um tá aqui, né? Então, o Senhor sabe de todas as coisas, né? Eu acredito muito que nada é por acaso. E aí eu vi eles e foi muito interessante porque eu já tinha ressignificado a dor do luto do meu pai.
né? Foi depois, Porque foi num outro dia foi, isso? foi no Do outro dia, workshop? foi no domingo, foi no último dia as crianças. E aí, a gente fez quando eu tive esse acesso às crianças, no final, assim, meu pai aparece. E a gente teve, antes disso, um acesso aos antepassados. E aí, nesse último momento, estava meu pai segurando a mão das crianças e indo de encontro aos meus antepassados. Então, foi um alívio, porque eu não tô aqui, não tô aí para cuidar deles, né? Eu não tive essa oportunidade ainda, mas eu sei que enquanto eu não chegar aí, eles vão estar muito bem acompanhados, né? Então, foi muito lindo esse processo todo de entender a morte, sabe? Lidar com a morte de uma forma leve também. Eu posso chorar o luto, não tem problema, né? Faz parte. E engraçado, depois disso eu tive perdas, né? Agora. E foi muito diferente o jeito que eu vivi o luto. Isso, pessoas muito importantes, a madrinha do meu filho, né? Pessoas que convivem muito comigo. E eu pude ensinar para o meu filho que tá tudo bem, você pode chorar, você tem o direito de sofrer, você pode ficar bravo com essa dor, né? É o seu momento de dor. E eu não vou tirar o seu momento de dor, né? Porque eu sei o quanto isso é importante para você. E aí, meu filho, até acho que ontem à noite, antes de dormir, a gente foi orar. E ele falou assim: Papai do céu, eu sei que a madrinha tá aí com o senhor. Ah, só fala para ela que eu tô com saudade. Eu já parei de chorar, mas eu tô com saudade. Então, assim, então isso para mim é muito importante, né? Eu consegui viver os meus processos e pude passar para o meu filho que ele pode viver os processos dele também. E justamente por você ter acontecido a abertura dos seus próprios lutos, você consegue transferir isso para ele. Você sente, não só sabe, mas sentiu a importância disso na sua vida. Sim. E foi assim, foi muito importante, né? Fora assim, eu acessei muitas coisas, coisas que eu vivi no útero da minha mãe, que eu não fazia o menor sentido que eu tinha passado. E depois eu saí, quando acabou o workshop, eu estava pronta para encontrar minha mãe. E eu fui, e eu conversei com ela. Eu falei assim: olha, eu amo você, mas eu preciso entender a minha história. Porque hoje eu sei de algumas coisas e eu preciso entender o sentido delas. Para que isso, para curar coisas que estão dentro de mim, né? E eu não sabia que tinha tanto poder assim no útero. E eu fiquei, uau, porque a primeira vez que nós conversamos na vida, você viu uma foto do meu filho e você falou: aconteceu alguma coisa na sua gravidez? E Eu eu lembro fiquei, disso. e eu fiquei pensando naquilo, né? Falei: ah, você acha? Imagina, né? Aconteceu, mas não tem nada a ver, né? E realmente, depois eu levei o Breno para fazer terapia de hipnose com a Brenda. E aí a gente viu bastante coisa dele que vinha do útero. Então, assim, e foi muito legal, porque eu cheguei para minha mãe e falei para ela assim: como eu nasci? Ela falou: ah, eu fui pro hospital, não sabia que você ia nascer, porque eu tinha pré-eclâmpsia e ninguém quis me contar que era o dia do seu parto. Eu falei: ah, nasci no susto, então. Ela falou: eu falei: ah, entendi. Então tá explicado muita coisa. Já explicou aqui 1 milhão de sentimentos que eu tenho dentro de mim. Esses medos, né? Essa insegurança.
medo da mudança também, né? Então, eu senti isso muito forte. E aí, comecei a conversar muito com ela sobre como foi a minha concepção, como foi a aceitação, porque meu pai e minha mãe, quando eles se casaram, minha mãe tinha 13 anos, meu pai tinha 50. Eu lembro Meu disso. pai, ele já tinha uma família, né? Ele tinha acabado de se divorciar. Minha irmã tinha 18 anos na época. Então, assim, imagina a aceitação disso para todo mundo e a aceitação também, a minha aceitação quando eu cheguei, né? E era uma criança tendo uma outra criança. Era uma criança, todo mundo criança ali, né? A única pessoa que não era criança ali era meu pai. E aí, meu pai, quando eu nasci, eu acho que ele achou que minha mãe não era capaz de cuidar de mim também. E aí ele não deixava ela fazer nada, ela não deixava chegar perto de mim. Tudo era meu pai. E eu tinha uma memória muito boa do meu pai. E eu não entendia o porquê tanto meu A pai. E presença. e a presença. Quando eu fui para constelação a primeira vez, eu falei para consteladora assim, falei, olha, eu não sei o que acontece, mas eu tenho uma ligação com esse homem, porque ele é na minha cabeça, ele sempre foi um super-herói, né? Ninguém nunca conseguiu quebrar essa imagem dele. E foi legal, porque no workshop eu consegui ver ele como um homem, como meu pai, viu? Vamos colocar as coisas no lugar, né? Vamos colocar os pesos certos para cada pessoa. E eu consegui acessar também a minha mãe de alguma forma, porque eu a culpava muito por muitas coisas, entendeu? Porque eu tive muitos traumas depois da morte do meu pai. Não foi só ter que crescer rápido, ter que amadurecer e cuidar do meu irmão e foram assim, eu tive que trabalhar muito cedo, eu tive que cuidar dos meus outros irmãos que eram do novo casamento. Eu sofri abuso sexual quando eu era pequena. Então eram muitos traumas para uma pessoa só que se fechou e nunca olhou para dentro. Entendeu? Quanta coisa. Uau. Eu lembro de quando eu vi a foto do seu filho, eu lembro que você perguntou, mas por que você está perguntando isso, né? É estranho, mas dá para ver na foto, na imagem que tem algo lá de dentro do útero. É um período realmente importante. Eu não sei se essa informação que eu vou dar complementa, eu não sabia que sua mãe tinha tido pré-eclâmpsia, que o parto tinha sido assim. Eu nem sabia que você tinha acessado coisas do útero lá, só sabia isso do seu pai e dos seus filhos. O feto crescendo, né, dentro do útero, ele sente o que a mãe sente, ele sabe, o bebê tem muita consciência. Então, tipo, a mãe tem pré-eclâmpsia. Esse risco eminente, o feto sente do tipo, já, você falou assim, né, dificuldade com perdas, com as pessoas partirem, isso já cria uma predisposição dessa incerteza. Será que minha mãe vai sobreviver ou não? O que será que vai acontecer com ela? Será que eu estou causando algum mal? Eu posso matar a minha mãe, com muitas pessoas que eu já trabalhei nesse mesmo cenário. Isso tudo fica armazenado, né? E depois vai se reforçando com outras experiências que a gente vai tendo na vida. Foi um bocado de coisa mesmo que você acessou em Raquel, porque disso aí eu nem sabia, cara. Foi. E das crianças foi difícil para mim na hora ali. Eu chorei muito porque eu entendi que uma delas não ia conseguir vir. E uma elas tinham algum tipo algum pacto assim, eu só vou se você for. Entendi. E sabe, elas tinham um acordo entre elas. Você sentiu isso? Não, eu não senti, eu eu vivenciei isso ali de uma, entendeu? E foi muito. Foi, nossa, na hora que caiu a ficha de tudo isso, né? Foi assim, uau.
Na hora eu queria até voltar para trás, sabe? Volta a fita, não queria ter acessado isso daqui. Eu não quero mexer com isso daqui. É demais para mim acessar isso. Não tá tudo bem, né? Só que eu vi que era algo que eu precisava findar ali dentro de mim, né? Viu? Tá tudo bem. Não vai voltar, né? Por mais que eu sofra. Ou eu faço essa ressignificação dentro de mim e continuo minha jornada, né? Ou eu fico parado olhando para trás. Então, eu precisava, era uma questão de necessidade. E assim, o que eu senti, o vibrando, ele abre muitas. Para mim, né, foi muito intenso, né? Isso porque eu achei que eu não estava preparada, eu não sentia que eu ia participar, que eu ia acessar alguma coisa, né? Agora, vai muito da intensidade que você também está disposto na hora que você entra no processo, né? Porque eu já tinha todos esses traumas e quando a gente acessou a parte de relacionamento, eu falei, ai, não, eu não quero passar por aqui. Não foi algo assim que mexeu comigo, né? Foi algo que foi difícil de lidar porque eu tive um relacionamento que foi muito conturbado, que foi meu último relacionamento e que envolveu traição e tudo mais. Então não era algo que eu queria olhar para aquilo, porque doía, né? E foi muito engraçado, porque teve um exercício que eu tive que olhar para aquilo trocentas vezes, porque você tinha que repetir aquilo, o exercício com a mesma pessoa. Eu falava assim, não quero. Aí vai de novo, não quero. Aí vai de novo. Aí teve uma hora que falou, não, a gente vai fazer mais uma vez. Eu falei, não. Acho que o Manuel tá sentindo lá que não tinha. Esse era o exercício somático que a gente fez, né? Com o movimento do corpo. Isso. E aí foi engraçado que no intervalo eu tinha escrito muita coisa, né? Sobre esse relacionamento, ou sobre outros também, pessoas que vieram à minha mente. E eu pus fogo em tudo. Fiz uma fogueira dentro de casa. Ah, deixa queimar tudo isso. Eu não quero mais isso pra mim. Foi legal. Engraçado que hoje, olhando, né? Eu até estava conversando esses dias com uma pessoa sobre relacionamento e tudo mais. E eu tava falando pra ela, olha, o meu problema nunca foi só relacionamento amoroso, Afetivo. né? Afetivo. Foi em geral. E principalmente meu relacionamento com Deus. Por quê? Porque eu via um Deus que pune, um Deus que levou meu pai embora, um Deus que me castigou, porque eu achava que ele era ruim. Porque se ele fosse bom, se ele fosse um Deus de amor, como todo mundo dizia, por que ele me deixou sozinha sem meu pai? Essa era a percepção da garotinha de 5 anos. Então, eu cresci sempre querendo acessar Deus e sempre indo à igreja, sempre fui evangélica. Tenho um amor muito grande por Deus, mas quando eu chegava numa comunicação, para fazer uma comunicação um pouco mais profunda com Ele, ter um relacionamento um pouco mais profundo, eu me bloqueava. E eu ficava um tempão sem orar, sem conversar, sem pedir, sem nada. É tipo assim, faz o seguinte, você fica na sua, eu fico na minha, porque você já me machucou. Só que eu não tinha essa ciência disso. Eu vivia isso e não sabia. Não tinha E aí consciência. eu fiz o Vibrando em setembro. Setembro. Em setembro. Em outubro, eu comecei a ir mais forte para a igreja. Eu não entendia o porquê que eu conseguia ir sempre, assim, direto. E no dia do meu aniversário, em novembro, eu me batizei. E aí eu falava, conversando com a minha pastora, ela falou assim, é muito complicado para você entender quem é Deus, porque a gente tem a visão de Deus, visão do pai. E você não teve seu pai. E você culpa Deus por você não ter seu pai. E aí veio vibrando assim,
tudo de novo, aquele sentimento, né? Porque eu tinha que ressignificar todo o meu sentimento por Deus, toda a visão que eu tinha dele. E aí foi muito legal, porque eu falei, olha, eu preciso conhecer de outra forma. E aí foi extraordinário. Caramba, quanta coisa, hein? Eu acho que a gente nunca tinha conversado assim sobre o Viva. Não tinha. E o legal é que deu um tempo, né? Depois de toda aquela experiência, há algumas semanas eu venho conversando com algumas pessoas e assim, deu tempo de muitas coisas amadurecerem, se transformarem, se movimentarem, de toda aquela enxurrada de dinâmicas e experiências que a gente passou lá, né? Então é muito legal o que as pessoas compartilham hoje, como foi para cada uma delas. Sim. É assim, na hora você não consegue assimilar todas as coisas. É muita informação. Então, eu fui muito privilegiada por ter conseguido anotar o máximo de coisas que eu podia. Então, eu abri assim, eu tenho essa foto até hoje, da parede da sala lotada Lotado. de folha sulfite. Duro que não era folhinha, né? Era sulfite. Tudo E coisa aí, escrita. muita coisa escrita, muitas frases que vinham à mente, e eu me abri mesmo ali. Tudo que vinha, eu comecei a escrever. Então, é, sentimentos, às vezes vinha uma pessoa, alguma coisa e algum sentimento, e eu comecei a notar, porque eu estava aberta ali naquele momento, né? Emocionalmente, eu estava com as emoções ali, né? Então, eu falei, tudo que vier é porque tem alguma coisa ali que precisa ser olhada, né? E é fantástico, porque esse. Eu acho que o de mais precioso para mim foi conseguir colocar as emoções no seu devido lugar, né? Saber que eu posso sim ter emoções. Seu filho. Tem alguém entrando aqui. Aqui é assim, o horário da noite. É criança, cachorro. Mas é legal. Para mim foi de grande valor, assim. Hoje, se eu pudesse falar assim, quanto você pagaria para fazer o Vibrando? Eu falo, ah, não tem não tem um preço, né? Porque o valor dele, para mim, foram coisas que eu acho que nem se eu fizesse 5 anos de terapia, eu não teria acessado tudo isso. E eu faço terapia há 4 anos já, né? Mas eu nunca consegui acessar de forma tão profunda esse Realmente sentimento. foi uma vivência incrível aquela, né? Tem até a Aninha aqui, eu não sei se você se lembra dela no Vibrando. Lembro. No final a gente tava cada um falando, dando um depoimento de como foi, e você tava super emocionado. Eu lembro que a sua emoção contagiou assim as pessoas, né? Foi uma emoção Eu daquela que não lembro. contagiava. Isso eu não lembro. Você não Eu lembro, lembra? eu lembro que eu chorei. Você não Não conseguia nem tinha. falar. Não. E é legal porque hoje eu já consigo falar sobre esses assuntos. Mas, por exemplo, falar sobre a morte do meu pai, sobre a perda das crianças, eram coisas que eu não conseguia falar antes. Se a gente começasse a falar aqui antes, eu ia só chorar, soluçar, e, sabe? Vinha aquele nó na garganta que ficava preso aqui e eu falava, não tem condições de falar sobre isso. E hoje não. Hoje eu consigo, até quando as pessoas me perguntam, quantos filhos? Ah, tenho 3, né? Porque eles fazem parte de mim. Aceitar também, né, Manuel? Isso foi muito bonito para mim. Aceitar as minhas partes e a minha história. Porque eu não aceitava, né? Eu não achava justo o que eu vivi, né? Ah, é muito injusto. Eu tinha 5 anos, eu perdi meu pai, a minha mãe teve que trabalhar em 2, 3 empregos, né? Eu ter passado por tantas coisas, ter me machucado tanto emocionalmente, tão pequena, né? Sem ninguém ali para me proteger.
né? Então, aceitar que teve um porquê, eu me tornei a adulta que eu sou, a mulher que eu sou, devido a isso, né? Então, isso é muito importante para mim. Me tirar um pouco também do papel de vítima da vida, né? Eu tinha muita dó de mim. Por mais que eu não falasse isso para as pessoas, eu agia comigo mesmo com dó. Então, se eu fosse fazer um projeto pessoal, se eu fosse desenhar a minha vida, eu nunca me via capaz o suficiente. Ah, mas sofreu tanto, passou por tanta coisa, né? Pegar leve, né? Então, hoje não. Hoje pode, pode falar que é 10 que eu vou falar que é 100, né? Porque hoje eu tô disposta, eu tô mais disposta a pagar o preço das coisas. É Que bem legal. bacana. O que que você acha assim? Porque não pus a galera, gente, agora a gente vai acessar um monte de coisa. Eram convites e foi indo de uma forma gradativa os exercícios. Mas o que que você acha que trouxe o amparo necessário para acessar o que você precisava e tudo isso acontecer? Não, Não sabe explicar? não, não sei. Eu acho que a forma com que foi conduzido e feito me deixou à vontade para acessar tudo isso, né? Então, o seu profissionalismo, o jeito com que você conduziu. Porque eu acabei de falar que eu faço terapia faz 4 anos, né? Eu já falei sobre a morte do meu pai, só chorei, fui embora e, né? Já fiz hipnose para a perda dos meus filhos. A primeira terapia que eu fiz quando eu perdi meus filhos foi hipnose, a hipnoterapia. Por quê? Eu não conseguia falar. Não conseguia falar. Doía tanto aquilo, eu queria ir embora de casa. A primeira semana em casa, eu queria ir embora da minha casa. Eu não queria estar lá. Então, para mim foi, nossa. Aí eu tinha uma amiga, ela era hipnóloga e ela falou para mim: vamos fazer uma ação de hipnose para ver se a gente consegue, pelo menos, te deixar, né, estabilizada. Porque eu nunca consegui, assim, eu sempre via os dois, mas nunca tive esse contato, assim, sabe? Essa, essa experiência, eu sonhei com ela várias vezes depois. E todas as vezes que eu lembro, é algo lindo. Porque eu não vi o rostinho dos meus filhos quando eles nasceram, porque eles tinham início ali de 3 meses, né? E quando a gente acessou eles estavam no cestinho, eles estavam do jeitinho que eu imaginei, né? E eu liguei até pro meu ex-marido quando acabou a vivência. Eu falei pra ele assim: preciso te falar uma coisa. Ele falou: o que foi? O que aconteceu com o Breno? Eu falei: não foi nada com o Breno, mas eu acabei de sair de um. Acabei de sair de um workshop e eu vi nossos filhos. E aí ele falou pra mim assim: sério? Eu falei: sério. Ele chorava muito no telefone. E eu falava assim: ah, você é muito mal porque você queria tanto uma menina que era sua cara e você conseguiu. E aí eu pude contar pra ele como eles eram. Que eu tinha deixado eles em segurança com meu pai. E tudo que eu pude vivenciar e conversar ali com eles, sabe? Então, para mim foi muito lindo e para ele também, porque
Ele falou, espero que um dia eu tenha esse privilégio. Eu falei, faz o vibrando. Faz o vibrando, que você vai conseguir. Porque para mim foi incrível. Que lindo isso, Raquel. Me lembra muitos momentos que eu vivenciei, terapeuticamente falando, que de relatar anos depois ainda me vem muita emoção, porque é tão vívido, é tão real, é tão complementar, e não é um choro ruim, dá para sentir que não é um choro ruim, Não, né? Então, não é. algo em mim conhece um pouquinho dessa sensação aí. E Que é bacana. muito bom, porque traz de novo aquela lembrança, aqueles sentimentos que no dia a dia você acaba não conseguindo acessar sempre, né? Mas é bem legal. Uma pergunta, você já chegou a contar pro Brandon como eram os irmãos dele? Sim, a gente conversou Sim. bastante sobre isso. Foi, foi uma conversa muito difícil, porque para ele dói muito ainda. Então, ele, antes disso, ele já teve várias crises de choro, assim, do nada, de meus irmãos e meus irmãos. E para ele, meus irmãos é a minha barriga, né? Então, ele chora meus irmãos e colocava a mão na minha barriga, né? E foi legal que depois do workshop eu pude contar para ele, olha, seu irmão era assim, seu irmão era assim, aconteceu dessa forma, né? E até porque ele era muito pequenininho quando aconteceu, ele estava com 5 anos, mesma idade que eu perdi meu pai. E aí foi muito interessante, porque hoje ele já fala meus irmãos, mas Não ele não entra na chora mais e ele também não põe mais a mão na minha barriga para falar dos irmãos. Então, para ele, ele conseguiu compreender, sabe? Tudo isso. Que legal, que lindo, Raquel. E que coragem a sua, assim, de... Ah, Como é, eu né? disse, eu não sabia que tinha tantas coisas, né, que você tinha acessado, que tinha sido tão profundo assim. Eu me lembrava de flashes do que tinha acontecido, das nossas interações, da conversa que a gente teve dentro do curso, um pouquinho depois, mas que legal ver como tudo isso ainda continua reverberando de uma forma muito linda aí dentro de você. E obrigado aí pela disponibilidade e parabéns pela coragem. Muito obrigada. Eu falo, eu acho assim que é algo de extrema importância para todas as pessoas. Acessar esse interior, acessar as suas dores, né? Porque a gente fala tanto de compreender o outro, né? Aprender com a dor do outro e tudo mais, mas a gente precisa aprender com a nossa dor também, olhar para a nossa dor. E eu não entendia por que eu lidava, de certa forma, com algumas situações, né? E foi legal não, foi incrível isso, porque eu pude me entender, me conhecer, né? Fez parte do meu processo de me conhecer, de me aceitar, de me amar, de, olha, eu preciso mudar isso na minha vida, mas eu não sei o porquê, né? Eu tenho esse ponto que eu preciso mudar, eu não sei nem como. Então, fazer parte do Vibrando foi importante por quê? Porque eu entendi o porquê eu agia de algumas formas. E o segundo ponto, como eu poderia mudar aquilo. Porque se você não sabe o porquê, você não sabe como, né? Então, para mim foi muito importante isso. Legal, muita gratidão mais uma vez. Eu acho que você aqui conseguiu mais do que inspirar, incentivar, tocar o coração de muita gente, Raquel. Eu te agradeço imensamente. Eu sei que você tem um compromisso aí e eu vou continuar falando um pouquinho com eles aqui. Eu tenho mais alguns minutinhos. Eu vou continuar aqui na sua live para assistir. Então tá bom. Então é isso, gente. Se vocês tiverem também alguma pergunta para fazer para a Raquel aí, já que ela tem alguns minutinhos, é o momento de fazer. Quando as pessoas falam, né, essa palavra ressignificar, ressignificar, às vezes muitas pessoas levam apenas para um intuito cognitivo,
O legal de saber disso, e eu trabalho com muitas pessoas, né? Por exemplo, quem perdeu alguém cedo na vida, né? As questões intrauterinas, a primeira infância, ela marca muito. Nós adultos hoje a gente não tem essa consciência. A gente nem sabe que aquilo existe. E quando a gente começa a abrir caminho para as dores que estão lá que não foram choradas, né? Um luto não elaborado, a gente vai complementando esses processos, não só que, eu entendo isso, não, agora eu sinto, o que estava reprimido, a dor que precisou ser chorada, que não foi, ela tem espaço, ela tem amparo. Então é um ressignificar em outros níveis, não é só entender, não é só fazer sentido, mas ser sentido. Eu acho que isso é uma das coisas mais importantes, né? Não só fazer sentido, mas ser sentido. E me lembrei de uma frase, quando você estava falando sobre, nossa, que dor imensa que eu acessei, uma frase que veio para mim durante o Vibrando, que é mais ou menos assim: nenhuma dor tem o propósito, nenhuma dor é despertada sem o propósito de ser curada. Mas para isso é preciso um coração aberto, né? Então eu lembro que essa frase veio durante o Vibrando, vou repetir. Nenhuma dor é despertada sem o propósito de ser curada, mas para isso é preciso um coração aberto. Eu repeti ela várias vezes naquele workshop e a gente passou por uma gama de experiências, né? E falando com outras pessoas, ouvindo a sua história mais a fundo aqui agora, é justamente isso, né? Não é a dor que está lá para machucar. Ela já está machucada e machucando há muito tempo. Ela está lá sendo despertada para ser curada. Mas a sua coragem, a sua abertura fez você não sair, porque era só clicar no botão e desligar o Zoom e ir embora, né? Então, para que isso aconteça, é preciso de um coração aberto e disposto a ser curado, né? Então, são muitas etapas quando a gente fala de ressignificação, porque é dar um novo sentido a certas coisas, mas e ser sentido também. Por exemplo, pessoas que partem das nossas vidas, os filhos, o pai, o relacionamento continua vivo aqui dentro, né? E isso é importante. O relacionamento aqui, ao invés de ser dolorido, ele se transformou. Até o relacionamento com Deus, cara, essa parte eu não tinha ideia que tinha acontecido. Porque é verdade, é a percepção da criança. Eu estou passando tudo isso, Deus não me ama. Eu não sou merecedor, porque a criança ela é muito egocêntrica por natureza. O mundo gira ao redor dela. Tudo que acontece é culpa minha, é em função minha, é responsabilidade minha, né? E isso fica em camadas inconscientes tão profundas assim, que é muito importante a gente resgatar para acolher, amparar e aquilo poder ser curado. Porque em nenhum momento eu disse assim para alguém, olha, volte naquele luto, vai e faça aquilo. Você não é a única pessoa que tocou lutos lá. Mas os convites eram para cada um ir onde precisava. Cada um ia onde precisava. Nós trabalhamos de diversas maneiras, movimentos somáticos, transes hipnóticos, arte-terapia, o escrever. Nós usamos, de fato, os sentidos, né? Cheiros, sons. É muito legal, assim, ver na prática tudo isso acontecendo, assim, da transformação realmente acontecendo. Porque ressignificação não é, agora eu entendo a minha mãe, pronto, não tem mais nada. É um processo. E quanto a gente dá espaço a esse processo, ele vai acontecendo dentro de nós, né? Então, isso é muito bonito. Tem alguma pergunta para você aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Também tô vendo. Olha, você tocou muitas pessoas aqui. Legal. A Bárbara falou, é importante ver ela falando no filho mais velho, cuidado com ele, porque às vezes quando uma mãe perde um filho, se fecha no luto e esquece dos filhos que ficaram. E olha só como eu complementaria isso. Você dando espaço ao seu luto, você abriu espaço para ele dar espaço ao luto e à dor dele. Você pode chorar, você pode ter raiva, porque você viu o quanto isso é importante, o quanto te machucou, né? Porque se isso fosse reprimido, aconteceria o quê? Uma repetição sistêmica. Quando ele tinha 5 anos, foi quando você perdeu seus filhos. Quando você tinha 5 anos, foi quando você perdeu seu pai. Então, a repetição sistêmica, né? Aquilo que é inconsciente, enquanto a gente não traz para a consciência e dá espaço, né, de uma forma não só entender racionalmente, continua se repetindo. Então, por isso que eu acho que é mais lindo ainda esses processos, não é a primeira vez que acontece, não vai ser a última, de mães, de pais,
que quando dão espaço para a própria dor, o foco não tá, quero resolver as questões do meu filho, porque tem muita gente que vem para terapia assim, quero resolver as questões do meu filho, do meu filho. Cara, cuida de você um pouco, aprende a dar espaço para sua dor, porque você vai conseguir proporcionar esse espaço para ele. É claro que tem que ter cuidado, mas às vezes eu não consigo lidar com as minhas e sem saber eu estou projetando as minhas dores também ali no meu filho. Então, quer dizer, ele vai ter que dar conta da dele e da minha. Então, isso gera uma repetição sistêmica. Quando a gente dá espaço para as nossas dores, a gente deixa mais leve o nosso sistema familiar. Não que a gente vai resolver a dor de todo mundo, mas a gente consegue dar espaço para que a dor de cada pessoa, no momento, por exemplo, um luto, é uma dor que precisa ter espaço, precisa ser chorada em todas as suas etapas, né? Isso é muito bonito, muito legal, cara. Isso realmente é uma Foi muito experiência marcante. interessante essa parte de dar espaço para as dores na questão do Breno, porque eu e o pai dele, nós nos divorciamos quando ele estava com 6 anos, né? E o pai dele foi embora para outro estado e ele tem, assim, muito pouco contato. E eu ficava no pé dos dois, né? Você precisa ligar para ele, você precisa ligar para ele. Então eu ligava cobrando um de ligar e ficava daqui cobrando ele de ligar, né? E aí foi muito legal, porque no workshop eu vi que cada vez que eu cobrava o meu filho de ligar para o pai, eu obrigava ele a acessar a dor da rejeição. Então, em vez de eu falar para ele, filho, liga para o teu pai, porque ele é teu pai, você precisa falar com ele, ele estava entendendo. O teu pai não te liga, ele não tá te dando atenção e você tem que ficar correndo atrás dele, porque ele te rejeita. Então, foi algo que eu também, quase um ano, né? Foi algo que eu trabalhei, assim, muito forte, né? Tanto com ele quanto comigo. Porque o problema não estava no relacionamento deles. Estava na minha dor em ver o relacionamento deles. Né? Então, eu me incomodava. Eu não perguntei se ele estava incomodado. Né? E aí eu comecei a ouvir mais o Breno depois desse workshop. Eu sempre tive um relacionamento muito... Travou. Voltou? Voltou. Eu sempre tive um relacionamento muito lindo com o Breno. Mas eu consegui colocar esse relacionamento no lugar. Então, dar espaço para ele falar os sentimentos, né? Porque eu ia tudo no que eu achava. Então, eu acho importante isso, eu acho importante aquilo, né? Dar mais autonomia para ele também como pessoa, como ser humano. Então, foi muito legal tudo isso. Que bacana, muito Mas bonito. não foi acessando a dor do Breno. Foi a sua. Porque o Breno, né? Então, o problema estava muito comigo, não, nada com o Breno. Geralmente é assim mesmo, né? Mas feliz daquele, né, que reconhece isso e não projeta tanto isso nos outros. A gente tira um peso, né, e dá mais autonomia, que nem você falou, para as outras pessoas. A gente já tem dor o suficiente, a vida já traz muitas surpresas lindas e também difíceis, né? Ficar um pouquinho mais leve a vida assim. Queria aqui fazer um convite para todo mundo que está aqui, gente. Na quinta-feira eu vou dar uma aula exclusiva sobre a dor que carregamos dos nossos pais. Só que essa aula, né, eu não sei se vocês sabem, se vocês estão acompanhando, é a websérie As Feridas do Coração. A gente já teve uma live na segunda-feira, outra live vai ser amanhã, quarta-feira, que a gente vai falar muitas coisas complementares ao que a Raquel disse aqui. A gente vai falar de crenças limitantes, a gente vai falar de contextos, né? Eu vou ensinar para vocês sobre a nossa primeira infância e os nossos primeiros vínculos, além de experiências que a gente vai ter na quinta. Nós temos grupos especiais VIP. Na quinta-feira, só quem tiver nos grupos vai ser uma aula fechada, não vai ser aberta em nenhum dispositivo, vai ser no Zoom fechada, a dor que nós carregamos dos nossos pais. Então, se vocês não fazem parte do grupo ainda, eu vou pedir para a Manu da nossa equipe colocar o link aqui, tá? Aí vocês entram lá e também acompanhem essas outras aulas. Fica o meu convite aqui para vocês
E Raquel, mais uma vez, muita gratidão, muito obrigado aí Imagina, eu que agradeço. por tudo isso. Espero que todas as pessoas que estão aqui consigam acessar as suas dores aí, consigam ressignificar, porque eu falo que é tirar o fardo das costas, é bem legal. É um novo olhar para a vida, né, Manuel? Um olhar mais leve. Com certeza é um olhar mais leve, né? Com certeza. E é possível, assim, para ressignificar as dores, a gente tem que tocar as dores, você tem que tocar com amparo, tem que tocar com suporte, né? Então, é possível a gente fazer isso e, e tendo esse suporte, tendo esse direcionamento, tá? A Manu não está conseguindo, diz que a conexão dela está caindo. Grupo, eu vou pegar o link aqui. Eita, que eu quase caí. Acho que eu não vou conseguir por aqui não. Manu, tenta aí de novo. Tá na bio, gente. O link tá na bio do grupo. Desculpa, do meu Instagram. Não vou conseguir colocar aqui, tá bom? E é isso. Se vocês quiserem participar, não estão lá ainda, entrem. Raquel, mil beijos para você, querida. Bom Beijo, obrigada compromisso pelo aí. convite. Obrigado pela coragem de colocar sua história aqui. Bye, tchau. Imagina. Tchau. Beijo, beijo, beijo.